Hoje o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ele estabelece que os indígenas têm a posse de áreas onde estavam quando a Constituição foi promulgada em 1988. No entanto, o Supremo está para analisar o assunto e pode estender essa posse a locais ocupados por povos originários centenas de anos atrás. Em tese, todos os territórios que no ano passado foram aldeados seriam afetados e a atual propriedade poderia ser questionada. O que o projeto que os deputados vão votar faz é acabar com a insegurança jurídica criada pelo próprio STF, explica a advogada Samantha Pineda. O Estado, o poder público que permitiu a certas pessoas comprarem aquelas áreas, que são os produtores rurais, não pode mudar de ideia no meio do caminho e dizer que agora não há mais direito. Então, como o Estado ele balança entre uma coisa e outra, ele não tem uma opinião firme a respeito, isso foi parar no judiciário. Na decisão lá atrás da Raposa Serra do Sol, o STF colocou algumas condicionantes, 19 condicionantes para novas demarcações. E ao longo das discussões de lá para cá, simplesmente o STF mudou de ideia. Ele sempre defendeu, são duas teorias, a teoria do indigenato e a teoria do marco temporal. A teoria do marco temporal é essa que todo mundo sempre ficou acostumado a entender da Constituição e que a mim, como advogada, me parece que é o que a Constituição diz, que terão direito às áreas que estão em posse desses indígenas, Estas áreas é as quais os indígenas terão direito. O ministro Fachin, no ano passado, num julgamento de uma ação específica aqui de Santa Catarina, de demarcação de terras indígenas, falou, olha, talvez não seja bem assim. Talvez a gente tenha que considerar a outra teoria, que é a teoria do indigenato, que diz que se naquela área, em algum momento, a população, a comunidade indígena teve qualquer ligação, e aí é muito subjetivo, e é isso que a gente chama de insegurança jurídica, esta área pode ser reivindicada por essa comunidade, por essa tribo. E isso causou caos na segurança do direito de propriedade, que, como falei, o Estado havia fornecido a segurança de sim, vocês podem comprar e produzir essa área, e agora o mesmo Estado vem e diz, olha, talvez não, talvez essa área você tenha que deixá-la. E aqui eu quero fazer uma observação. Não há indenização. As áreas indígenas não são indenizáveis aqueles que perdem para uma demarcação. Muito grave o que está em jogo. E por conta dessa inércia, dessa insegurança do próprio STF, o parlamento tomou uma providência, que é o PL 490, que vai ser votado hoje, porque o regime de urgência foi aprovado na semana passada. O presidente da consultoria da Tagro, Plínio Nastari, ressalta a importância da aprovação do marco temporal para a economia. É fundamental que seja aprovado o marco temporal. É preciso, em definitivo, trazer tranquilidade para esse setor que é fundamental da nossa economia, que, inclusive, está por trás da estabilidade econômica da economia como um todo. Nós precisamos lembrar que é o agronegócio que gera mais de 60 bilhões de dólares por ano de superávit na nossa balança, e a gente vê autoridades monetárias internacionais, nos jornais de hoje, inclusive, indicando que o Brasil poderá ser a Suíça, portando muito menos, com um avanço na produção de biocombustíveis, que está acontecendo, mas que precisa ter uma segurança maior. O marco temporal é fundamental para, inclusive, dar também, junto com outras regulações, a segurança para que continuem sendo feitos esses investimentos. E é isso que gera emprego, é isso que gera economia circular, é isso que gera agregação de valor na industrialização de grãos. Em vez de a gente exportar soja e milho, vamos exportar proteína animal, bovina, suína, aves, usando o farelo de soja, DDGS. Vamos usar o óleo de soja, o etanol de milho, o etanol de cana, para substituir esse combustível fóssil que a gente ainda importa, que é completamente injustificado. Nós temos essa oportunidade. Agora precisa haver estabilidade regulatória, precisa haver estabilidade legal. O marco legal é um elemento fundamental dentro dessa equação.